Salve, turma das redes! Tudo bem? A gente ficou assim, eu vou chamar eles, eu chamo. Tô aqui com o Romano pra gente falar. Aquela pausa dramática. Dramático também, pra mim, será esse grupo do Brasil. Emerson Romano, não? Não. Você não tá achando? Não, acho que vai ser difícil, mas não vai ser dramático. Olha, vamos por partes? Como diria Jack Stripador. Vamos por partes. Primeiro, deixa seu like, participa, se inscreve com a gente para acompanhar o conteúdo aqui da Itatiaia. Cada vez mais vamos gerar mais conteúdos aqui para o YouTube, para as nossas redes. Falando de Copa do Mundo principalmente. Exatamente. Então vamos por partes. Comecemos. Primeiro jogo do Brasil contra a Sérvia. Sim. Na minha opinião, o time mais forte depois do Brasil nesse grupo. Para mim é o jogo mais complicado do Brasil. E já é o primeiro. Não só por ser a estreia, mas pelo time que a Sérvia tem. Exatamente. Para quem não acompanha muito futebol internacional, a Sérvia tem alguns jogadores, os its, né? Muitos its. Não é conjuntivite, não é rinite, mas é muito it. O bom é que ele tá de bom humor. Eu tô preocupado com a Sérvia. Porque tem o Vlahovic, talvez seja o carro-chefe dessa equipe, é um centroavante que acabou de deixar a Fiorentina e foi para a Juventus. E tem um detalhe, na Fiorentina ele foi considerado o novo Batistuta, e o Batistuta é o maior ídolo. Você tá doido, né? Baita comparação essa. É ótimo jogador o centroavante Vlahovic. Eles têm outro também, que é o Mitrovic, quase 1,90 m, grandalhão, de muita força física, mas o Vlahovic deve ser titular. Tem no meio-campo um belíssimo jogador que está na Lazio. Muitos clubes já falaram, tentaram tirar ele de lá, mas a Lazio não vende barato. O Savic Milinkovic. É muito bom meio-campista. Inclusive o Milan tentou contratar. Todo mundo acho que já tentou, mas foi muito caro. Então tem outros jogadores. O Tadic, que joga no Ajax, é um cara muito forte. É um time forte, né, fisicamente, Sim, né, Romano? Mas que sabe jogar bola. Então tem bons jogadores, jogadores experientes. Então, e a Sérvia foi primeira no seu grupo nas eliminatórias. Então acho que vai ser jogo duro. Acho que vai ser jogo duro, por ser, primeiro, estreia na Copa do Mundo e a nossa seleção com a renovação vai ser o primeiro jogo de Copa para muitos deles, mas é um tipo de futebol em que a seleção, mesmo sendo forte, a seleção da Sérvia, ela joga e deixa jogar. O Tite falou sobre isso, o nosso João Vitor Xavier tá lá em Doha, no Catar, conversou com o Tite após o sorteio e o João fez essa pergunta. E ele falou, olha, o futebol sérvio, o Kleber Xavier, que acho que respondeu essa pergunta, que joga numa maneira espelhada da seleção brasileira. Agora, o segundo jogo, a Suíça. Posso contar uma curiosidade? Pode. Eles têm um estádio que chama Maracanã. A Suíça ou a Sérvia? A Sérvia. É? Tem um estádio que chama Maracanã. Em homenagem ao nosso Maracanã, eles se acham, ou se consideram, melhor dizendo, os brasileiros dos Balcãs. Rapaz. E eles herdam, né, as campanhas da Iugoslávia. A FIFA considera que a Sérvia carrega as campanhas da antiga Iugoslávia. A Suíça, não tão técnica quanto a Sérvia, mas também foi primeira no seu grupo nas eliminatórias. Tirou a França da Eurocopa. A França, que é uma das favoritas, a França que chegou na Eurocopa como favorita, a Suíça tirou a França. Então, um time que se defende bem, que isso já é uma de praxe, né? Mas não é aquele negócio de ferrolho suíço, mas não, tem gente que sabe jogar lá, Romano. Não, o problema todo é o seguinte, a gente imagina uma Suíça estacionando um ônibus na frente do gol, não é isso mais não. Não é isso mais não, e tem jogadores experientes, jogadores da última Copa, inclusive, vários deles, e que passaram por grandes clubes. Para você ter ideia, o atacante é do Benfica. Seferovic. Ainda entende português, que é pior que o Brasil. Pode xingar ele não. Não pode xingar ele não. E você tem outros jogadores defendendo grandes clubes da Europa e que já jogaram Premier League. O Chaka é do Arsenal, né? O Chaka é do Arsenal. Polêmico, Chaka. E você tem, então, esse tipo de jogador. Me fugiu agora o nome do atacante, teve Shaqiri. no Liverpool. Shaqiri teve no Liverpool. Então, assim, eu ia falar Shakira. Então, não, melhor. Então não é uma seleção boba, não. É uma seleção que vai dificultar mais para o Brasil jogar, na minha opinião, ao contrário da Sérvia. Entendi. Você acha que contra a Sérvia vai ser mais aberto? Vai ser uma seleção que joga e deixa jogar. A Suíça quer jogar, mas não te deixa jogar. Suíça tem um ótimo goleiro, que é o Sommer, que já está há muito tempo no futebol alemão, é muito experiente e que fez uma partidaça, inclusive, contra a França. Ele é um baita goleiro, sim, só que está começando a descer a ladeira. Talvez possa encontrar algum tipo de, não vou falar facilidade, mas tirar algum benefício disso a seleção brasileira. Por falar em facilidade, a facilidade do grupo seria a seleção de Camarões? Hoje, se a gente colocar na mesa a seleção, entre aspas, mais fraca
nesse momento, analisando mais fraca, é a seleção de Camarões. Camarões fez uma boa Copa Africana de Nações, saiu na semifinal, mas é uma seleção, e aí é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de análise, porque os gramados da África são péssimos. Então, assim, a gente não deu para ver um futebol mais refinado. Mas não é uma seleção com futebol tão refinado. A gente chama atenção para 2 jogadores, o Onaná, que é goleiro do Ajax, e o Choupo-Moting, que é atacante do Bayern, que não é titular do Bayern, mas é um atacante do Bayern de Munique. Agora, é uma seleção de muita força física. Tipo seleção africana. Como né? toda a seleção africana. Tá um nível abaixo do Senegal. O Senegal é mais técnico, tem uma geração melhor, mas é uma seleção que briga por toda a bola o tempo inteiro. Para se ter uma ideia, ela se classificou no último minuto da prorrogação contra a Argélia fora de casa, marcando um gol. Ela havia acabado de levar um gol que a tiraria da Copa do Mundo. Então mostra o poder de reação desse grupo. E o Brasil, então, nesta ordem: Sérvia, Suíça e Camarões. Sérvia numa quinta-feira, dia 24 de novembro. Isso aí. Depois pega a Suíça numa segunda-feira, dia 28 de novembro. Isso aí. E fecha a fase de grupos no dia 12 de dezembro, 2 de dezembro, perdão, uma sexta-feira, contra a equipe de Camarões. E o Brasil vai jogar de azul. Então, anotem aí as datas para já começar a pedir aquela folga. Você não sabe por que vai se jogar na de sua azul, empresa não libera para a Copa do Mundo. Você não sabe por que vai jogar de azul, não? Porque ele vai ser visitante Vai contra ser Camarões. visitante. O único jogo vai ser visitante contra Camarões. Eu acho o uniforme da seleção brasileira azul maravilhoso. Eu gostava do branco. Já viu o branco? Eu tenho a retrô do branco. Isso é outra resenha para outro dia, em outro vídeo. Se deixar, a gente vai falando aqui, ó. Exatamente. Valeu, Romano. É bom falar de futebol. É bom demais. Turma, muito sobre Copa do Mundo, decisão de Campeonato Mineiro, tudo aqui no YouTube da Itatiaia. Cola, que vem muita coisa por aí. Vem com a gente da joinha.